Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? Geeks do meu Brasil, Edson Rossato, programa Em Contexto, programa que traz semanalmente entrevistas de cultura, entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora, já se inscreva neste canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque a gente faz esse programa aqui com muito carinho e é importante que você assista cada vez mais, que você compartilhe, que você possa apreciar todo esse conteúdo que a gente produz, beleza? Posso contar com você? Tô contando com você. E hoje a pauta é edição de quadrinhos. Eu quero muitas palmas pro nosso convidado, Thiago Spiked, quadrinista, editor, professor de desenho e youtuber. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Aqui é a sua segunda casa. Quando quiser voltar, pode voltar. Vamos lá. Você é bacharelado em desenho industrial. Desenho industrial é aquele que você desenha, por exemplo, por exemplo, um carro. Se você for desenhar uma peça de um carro, você desenha por intermédio de um desenho industrial, não é isso? Teoricamente sim, né? Mas na época que eu fiz a faculdade, ele começava como uma coisa só, desenho industrial, e depois ele dividia em design gráfico ou projeto de produto. Aí eu fui pra parte gráfica. Foi isso que eu achei interessante, porque aqui tá dizendo que você é bacharelado em desenho industrial e mestre em comunicação, né? E você atua como designer, professor de artes, empresário, editor, palestrante e autor de quadrinhos. Ô, Thiago, como é que você consegue conciliar tudo isso? É meio louco essa história toda aí. Porque assim, eu fico imaginando, como é que todos esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos diversos que você tem, eles auxiliam na sua carreira dos quadrinhos ou são cada parte no seu lado aí? Na verdade, tudo acabou convergindo para um mesmo ponto, Então né? Conta a sua história. Então, basicamente assim, quando fui procurar uma faculdade, né, encontrei o desenho industrial, a parte de programação visual, comunicação, me formei e eu sempre quis fazer quadrinhos. Sempre foi a minha ideia ser quadrinista, né, criar histórias e tal, e comecei como fanzineiro. Mas o fanzine era uma atividade em paralelo, porque não tinha como aquilo dar renda, nada disso. Então, eu vou trabalhar com alguma coisa que é próxima disso que eu gosto, que é quadrinhos, né? Então, vou trabalhar com ilustração, com design gráfico, com publicidade, com meio editorial. Mas eu sempre mantive a produção de quadrinhos desde 2003, quando comecei com o fanzine, fui fazendo. Conforme você vai aprendendo algumas coisas de design, de edição, logotipo, tudo, você começa a querer profissionalizar o que você mais gosta. No meu caso, era um dos meus fanzines, né? Quis montar um selo editorial, tudo. Em paralelo, eu comecei a dar aula de desenho também, e aí os alunos viam, faz quadrinhos e tal, e aí uma coisa vai meio que puxando a outra, porque tá lá um do lado do outro, né? E conforme os anos foram passando, tudo foi girando em cima dessa produção de quadrinhos com o desenho e tal. São todas atividades paralelas. No fim, hoje tá meio que tudo agrupado ali na minha marca, né? Que é a Crase Estúdio Editora. Quando você... Então, a Crase, ela começou como um coletivo. Isso. Um coletivo lá no passado. Isso foi em 2000 e quanto? 2007. Em 2007. E aí, o coletivo se transformou na editora. Isso. Então. Quem que fazia parte disso aí? Então, em 2007, quando eu comecei, a minha ideia era realmente viabilizar melhor a produção e publicação do que a gente fazia. Então, eu convidei alguns amigos que eu conhecia na época, pessoas que realmente tinham, assim, tanta vontade de fazer e faziam, de fato, como eu fazia, né, quadrinhos. E a gente se juntou para, vamos pelo menos abater custo aí, tem mais demanda de material, sai mais barato, evento a gente vai junto, um ajuda o outro. Então, começou com essa coisa bem despretensiosa. E conforme os anos foram passando, a gente vai vendo possibilidades de crescer, desenvolver outros produtos. A gente já fez camiseta, bottom, tudo quanto é tranqueira. Tentamos fotolog, blog, tudo, muita coisa não deu certo. E algumas outras coisas deram certo, né? Então, no começo era isso. E eu chamei desde o início como Crase Editora, embora eu não fizesse a menor ideia do que era uma editora, o que eu tava fazendo. Mas eu fui fazendo do jeito como eu conseguia. Editando os quadrinhos, passando o dia inteiro em gráfica para ver como é que saía, né, a montagem das revistas, tudo. Então, conforme toda essa experiência prática foi acontecendo, eu fui aprendendo um monte de coisa, né, sobre revisão, sobre edição, sobre diagramação, mercado. Quando eu percebi, eu tava conhecendo um monte de coisa, tudo porque eu queria deixar os meus quadrinhos melhores. E você também
com todo esse conhecimento, você passa esse conhecimento adiante. Porque, olha, veja bem, você lançou Raf, Resolvendo uma História, que é uma HQ em que você criou um personagem para viver uma aventura. É uma aventura bem no estilo Jogos Mortais. Eu tava vendo algo assim. É uma aventura em que o próprio criador dos quadrinhos, que no caso você, impôs a ele, né, esse desafio. E é um caso legítimo de metalinguagem. Só que essa HQ é uma forma de auxiliar outros quadrinistas a criar suas próprias histórias. E você tem um canal no YouTube em que você faz exatamente isso. Ô, Thiago, você é um professor nato? Você considera isso uma missão para você? Olha, eu diria que sim, viu? Diria que sim. Eu gosto muito de dar aula, sempre me interessou, eu gosto de falar. Acho que, não sei, sempre foi uma coisa que me encantou. E talvez essa coisa didática esteja em mim, não sei, né? Talvez eu gosto de passar para as pessoas, explicar para as pessoas o porquê que essa linguagem me deixa tão admirado, né? Quanto me encanta a linguagem dos quadrinhos. Então, talvez essa paixão, né, de querer passar isso para as pessoas, talvez eu explique bem, né? E a ideia do YouTube também é essa, acaba sendo bem didática, né? Porque muita gente quer fazer quadrinhos, muita gente quer ser desenhista e era muito escasso de informação do que dá pra fazer, né? Tem como, não tem como. Então, eu, a partir daí, comecei a compartilhar um pouco das experiências que eu vivia até então. E acabou tendo uma audiência muito maior do que eu imaginava. Eu acho legal também que, assim, quando você eu já encontrei você em alguns eventos e eu entrei no seu site também, que é editoraclasse.com.br, né? Isso. E lá tem algumas coisas muito interessantes. Tem material também. Você também vende material. Você importa material de... Você importa, né? Não. Compro... Você compra aqui? Compro os distribuidores oficiais do Brasil. Sim, do Brasil. Isso. Mas muitos são importados. Maioria é importada. Então não tô louco. Tá. E muitos deles são muito específicos ali, né? Então, você traz, pelo que eu percebi, você traz a facilidade para as mãos dessas pessoas. Olha, você precisa de tal coisa assim, então eu tenho aqui para te oferecer. Então, quer dizer, você procura sempre facilitar para essas pessoas, né? Tudo isso é tudo intencional ou acontece sei lá, sem querer, assim. Você fala, putz, olha, nem tinha percebido que eu faço isso. Muita coisa, não vou dizer que é sem querer, mas é aí que eu acho que foi um outro negócio que eu aprendi, né? Que nem esse lance dos materiais, como eu comecei a fazer vídeo e falar para as pessoas de material, como é que é um lápis graduado, qual a diferença de um 6B para um HB normal, tipos de lapiseira, como é que é uma aquarela, tem diferença de marcas e tal. As pessoas naturalmente começam a perguntar, onde que eu compro? E aí que tem aquele lance de você perceber, tá aí uma oportunidade, né? Por que não vender esse produto para as pessoas, uma vez que eu tô aí, né? E aí eu fui atrás dos distribuidores, né? Tenho a minha empresa aberta, fui lá, comprei, né? Botei ali também a categoria de vendedor de papelaria e comecei a vender. Mas eu só vendo aquilo que eu uso, aquilo que eu realmente indico, né? Não sou uma papelaria que vai vender mochila do Ben 10, né? Não, sim. É isso que eu acho legal. Você realmente vive aquilo, né? Você só vende o que você acredita. Isso é muito legal. Gente, eu tô mal pra caramba. Então, esse é o trabalho como youtuber, né? Como é que é esse trabalho do YouTube? O que você faz lá? Qual que é o canal? Cras Conversa Oficial. Cras Conversa. E os vídeos falam sobre o quê? Majoritariamente sobre desenho, né? Sobre como lidar com a profissão, sobre dúvidas que as pessoas têm. E o pessoal até brinca que é um canal de desenho que quase não tem desenho. É difícil fazer um vídeo desenhando, né? Porque é um vídeo muito trabalhoso de fazer e já tem muito. Eu quis jogar exatamente nesse lado de passar essas experiências que eu tenho para as pessoas, né? De lidar com a profissão, como você monta um portfólio, como você se divulga. E acabou sendo um diferencial, porque a maioria acaba indo por aquilo que é a primeira coisa que você pensa, fazer um tutorial, como desenhar uma cabeça. E eu tô falando exatamente do que você pode fazer com desenho, quais são as possibilidades, né? Visto que eu tenho uma editora, eu tenho uma loja e tudo mais. Então, acabei seguindo nessa linha e eu percebi que muita gente perguntava mais coisas porque tinham dúvidas do lado humano, né? Olha, eu me sinto desmotivado, ou minha família não me apoia para desenhar, ou eu acabo não confiando muito numa coisa que eu quero muito, não sei se isso dá ou não dá. Então, eu acabei respondendo essas perguntas e acabei criando um certo... quase uma mentoria, entre aspas, uma orientação específica, muito desse lado humano mesmo. Tipo, olha, não é nada impossível, né? Não é também um fetiche, né? Uma coisa, né? Mas dá.
Dá. Então, acabou seguindo nessa linha o canal. Legal. E esse seu trabalho como youtuber gera venda dos seus quadrinhos? O quanto ele aumenta a visibilidade da sua carreira como quadrinista? Eu vou dizer que ele gera, sim, mas não assim diretamente. Tipo, se eu fazer um vídeo mostrando meu quadrinho, compre aqui, isso não... né? Ele passa a gerar justamente porque muita gente começa a ter curiosidade do que eu faço na prática. Né, começa a saber, legal, esse cara falou coisas interessantes, mas o que esse cara faz, né? Ele realmente entende o que tá fazendo? Então, tenho aqui o meu trabalho para você conhecer. E também eu vejo assim, o trabalho que eu faço com quadrinhos, eu acho que da maioria dos quadrinistas brasileiros, a gente faz uma coisa que é aquilo que é legal e muita gente não sabe o que é. Então, o trabalho que eu faço com o YouTube é justamente ser essa ponte para mostrar para as pessoas que, olha, gente, tem uma coisa que é bacana que chama história em quadrinhos. E a experiência de leitura que é um negócio que é bacana e que talvez você nunca tenha experimentado. Né? E é uma coisa que você pode acabar fazendo no futuro também. Sim. Então, e acaba sendo aí uma espécie de ponte para pessoas que nunca liam quadrinhos e passaram a ler. Eu tenho vários e-mails de pessoas que falaram que o primeiro quadrinho nacional que eles leram, sem ser Turma da Mônica, foi um nosso. Muito legal. E você tem esse feedback nos eventos? As pessoas que vão aos eventos assistem seu canal? Bastante. Como bastante. É que é essa experiência? Tem aumentado muito, né? Quando eu vou em evento, eu sei que eu tô lá pra realmente conversar com o pessoal. Eu vejo o evento como a hora da verdade, né? O momento em que você existe de fato na frente das pessoas. Então o pessoal vem, tira foto, dá abraço, e é muito legal porque a coisa que eu mais escuto das pessoas é obrigado. Eu voltei a desenhar por sua causa. Nossa, que legal, gratificante, Gratificante, né? Isso é muito bacana, né? Digamos, por mais que eu faça brincadeiras, que eu faça uns personagens, né? Todo mundo entende que aquilo é um personagem pra explicar. Eu não tô sendo um palhaço, um bobo, né? Pra chamar atenção. Né? Tem um fundo de... uma informação, uma mensagem importante ali que serviu pras pessoas. Então, esse retorno, pra mim, é a prova social definitiva que eles entenderam exatamente o recado. Então vamos falar dos seus quadrinhos aqui. Vamos começar. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Raf, que a gente falou, né? Isso. Que é um personagemzinho. Fala um pouquinho aí mais específico. É um personagem que você criou. O Raf é uma história de metalinguagem. O autor, ele conversa com o personagem e é basicamente uma sátira do processo criativo. De você ter ideias, às vezes, que você... Sei lá, ele vai enfrentar um monstro gigante. Ok, como que o personagem vai derrotar esse monstro? Aí você começa a ter várias ideias. Ele vai tacar fogo no monstro, ele vai jogar uma bomba nele. E conforme você vai tendo ideia, você vai vindo outras perguntas. Ele vai jogar uma bomba. De onde ele vai tirar a bomba? Sim. Né? Então, fica essa coisa... E às vezes você tem uma ideia que você vê que, nossa, a ideia ficou péssima. Então, essa brincadeira do Raf, toda vez que ele tem uma ideia ruim, o autor mata ele. Fala assim, não, eu não aceito essa ideia. Sim. Né? Boa, é muito bom. Eu gostei bastante. Qual foi o próximo que você lançou depois dele? Foi o Spectros. O Spectros. Como é que é o Spectros? Spectros é uma história lançada em 2016 e ela é baseada em três fenômenos sobrenaturais, né? A paralisia do sono, as entidades das sombras e as viagens astrais, né? Eu quis abordar esse lado meio misterioso, né? E a Lila, que é essa menina da capa, ela sofre da paralisia do sono desde criança e um dia ela desperta fora de seu corpo e ela descobre que a consciência dela foi roubada. E foi fragmentada em três essências, a razão, a sanidade e a criatividade. E ela acorda numa outra dimensão chamada Spectros, né? E uma entidade, que é esse outro cara da capa, né? Que tem ele é invisível, usa essa roupa. Ele vem para ajudar ela a resgatar essas essências e voltar ao seu despertar de forma íntegra. Bom, onírico isso aí. E depois dele foi qual? Foi o Velho. O Velho do Papelão, o Balão Vermelho? O Balão Vermelho. Sim. O Velho foi uma brincadeira interessante, porque no canal do YouTube, todo Halloween, a gente começou a fazer uma brincadeira de um especial, que era um vídeo pra rir. É o estilo Mansão dos Doentes do Chapolin. Sim. Terror, humor. Aquele dos Simpsons lá, de terror, né? Halloween. E o Velho do Papelão é uma figura que apareceu nos vídeos, que é um velhinho que ele distribui objetos amaldiçoados para as pessoas, e quem pega esses objetos tá danado, né? Vai acontecer coisas bizarras na sua casa, tudo tal. E o pessoal gostou. E aí todo ano virou uma tradição ter um especial de Halloween. Nisso a gente quis fazer uma HQ baseada nesse personagem. Então conta uma história de duas crianças que encontram esse velho numa sexta-feira 13 e levam um objeto amaldiçoado para casa. No caso é esse balão vermelho. Né? E tem uma referência aí que também foi uma homenagem a dois ex-alunos meus,
os dois irmãozinhos da Sim, eu capa. vi lá que inclusive você... Acho que você deu os nomes também dele, não Sim, foi? são os nomes dele mesmo, É. o Guilherme e a Cecília, né? E... Sabe o que eu acho engraçado disso aqui? Porque assim, eu lembro de você com isso daí no Festival Guia dos Quadrinhos, Velho do Papelão. Na minha cabeça, era um mendigo. Aí, quando eu fui ler aqui a história, tem uma brincadeira justamente com isso daí. Que o menino fala, eu não sei, é o velho do papelão. Aí coloca lá um pensamento, né? O velho, né? Com uma barraca de papelão, mas assim, é um velho normal. E a Cecília, né? A Cecília imaginando um mendigo também. Eu me identifiquei ali. Achei Sim. muito legal isso. Achei muito legal. Então, foi esse daí. O segundo. E depois? Depois a gente teve, publicado em 2018, o Requiem, Sinfonia dos Pecados, que esse foi com o roteiro do Tico Pedrosa, foi um primeiro projeto mais integrado com todos do grupo, né? Cada desenhista da equipe ilustrou um capítulo de uma história Lembra única. de cabeça o nome de todo mundo? Sim, Fala sim. aí, fala Todo aí. mundo que produziu foi eu, Thiago Sparks, Thales Gaspari, Carla Ortega, Valéria Yuki, Wilson Kohama, Roberto Kohama, Melody, Andy Tadashi, e é isso aí. Essa galera toda, legal. E tem mais um ainda. Qual que é o outro? Não, foram esses. Dos quadrinhos foram esses. Aí este ano nós lançamos o livro do Tico Pedrosa. Tá, o Tico Pedrosa não tinha que estar aqui, tinha que estar na entrevista do Tico Pedrosa, desculpa. Não, mas nós lançamos também. é Tá do bom, selo então ali. beleza. Qual que é o do Tico Pedrosa, ele fez você foi o editor. Isso. Tá, então tudo bem. Então tem que estar aí também. Beleza. Eu quis que você falasse isso porque de todos os seus quadrinhos, porque tem uma pergunta aqui, ó. Que você lançou 2 trabalhos em financiamento coletivo, que foi o Velho do Papelão e o Requiem Sinfonia dos Pecados. Sim. E também lançou o Spectrum Paralisia do Sono. Só que esse último você lançou com recursos próprios. Exato. Por que isso? Qual foi a diferença de lançar por métodos diferentes de financiamento? Como é que foi essa experiência? Tá. No caso da Spectros, né, a gente nunca tinha experimentado a plataforma do crowdfunding, né? E eu já tinha meio que calculado esse custo, né, de publicação e tudo mais. E, digamos assim, eu já estava acostumado a fazer dessa maneira. O lado bom de você tirar dos seus próprios recursos é que caso você precise adiar um pouco o lançamento ou fazer alguma adaptação, você tem tempo para isso. Né? Você ainda, digamos, ainda não fez a venda para ninguém. E naquele momento a gente ainda estava estruturando esse novo formato, que é esse 16x23, que agora é o formato padrão de todas as publicações do grupo. A gente queria lançar em 2015, só que eu acabei não dando conta, no stand na Comic Con Experience. Isso me permitiu ter essa flexibilidade de publicação. A gente lançou, foi uma prévia desse trabalho, para publicar ele em abril de 2016. E esse atraso foi bom. Porque na Comic Con deu uma grande vitrine para esse projeto e quando eu lancei ele num outro evento, eu consegui fazer com que ele se pagasse no lançamento. Veio muita gente lá. Então esse Spectrum, ele foi por recurso próprio. Isso. Tá. Né? Agora, o Velho do Papelão foi o próximo projeto, a gente quis fazer uma coisa mais pretensiosa. A edição exclusiva foi, na verdade, que teve 2 livros. Que já está esgotado. Era um box duplo, que tinha essa história do balão vermelho, e uma segunda HQ que tinha trabalho de convidados. Eram 6 histórias curtas de encontros com o personagem. Então a gente fez toda ali uma campanha com vários canais de YouTube, de outros desenhistas, né? E um box duplo, obviamente, ele é mais caro, né? São 2 livros mais uma caixa. Então, justificou essa necessidade de recursos a mais. E todo mundo gostou da ideia, catou e beleza. Né? E aí, daí pra frente, a gente não apela sempre pra plataforma crowdfunding. A gente coloca sempre os projetos mais pretensiosos, que precisam de realmente mais verba pra ser financiado. Você consegue chegar ao valor que você pede ou tem que completar com dinheiro do bolso? Não, esses 2 a gente conseguiu. Eu fiz um primeiro teste em 2015, que era a reimpressão de um quadrinho que estava esgotado. Mas assim, eu fiz despretensioso, e esse não bateu a meta. Mas os outros 2 a gente conseguiu sim. Você costuma pedir quanto, mais ou menos? Eu peço o valor da impressão e mais um valor para os artistas, né? Que não é muito, todo mundo entende que não... Sim, mas quanto dá mais ou menos isso? Acho que a meta do Velho, se eu não me engano, era em torno de uns 23 mil, mais ou 20, menos. você conseguiu um bom valor, hein? Sim, sim. E o Requiem, acho que era em torno de uns 15, 18 mil. Nossa, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Fico feliz que você tenha conseguido esse valor todo aí.
Hoje você é editor da CRAS, editora, né? Que começou lá atrás em 2007 como um coletivo, né? E a gente até chegou a dar uma pincelada, né? Mas eu queria que você me falasse como é que aconteceu essa evolução, né? Quem fez parte dela, quem começou e tá até hoje, quem entrou no meio, como é que tá tudo isso? Tá, olha, assim, mudanças é o que a gente mais passou em todos esses anos. E é interessante porque eu falo a mesma coisa para todo mundo até hoje. Eu falo, olha, isso que a gente faz, eu não tenho que comprometer dinheiro, fama, retorno, nada. Pode ser que amanhã, se a gente fizer uma besteira ou tiver uma mudança muito drástica de força maior, acabe tudo. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos fazer tudo isso valer a pena. Vamos aproveitar o que tem de bom, as oportunidades que estão na nossa mão nesse momento. E aí a gente tá aí há quase 12 anos de forma ininterrupta, né? A CRAS é praticamente a formação original até hoje, né? Na virada desse ano é que teve uma mudança, que aí 3 pessoas deixaram o grupo, tá? E 3 pessoas novas entraram, né? Mas isso depois de 11 anos. Questões de mudança, de organização mesmo, né? Mas a Valéria Yuki, o Thales Gaspari, são pessoas que, assim, estão desde o comecinho, estão até hoje com a gente. E todas as mudanças a gente foi fazendo, adaptando, mudando, sempre indo em evento, sempre correndo risco calculado, sabendo, ó, se não der certo, a gente não vai quebrar por causa disso. E acho que um dos nossos lemas é: dê um passo de cada vez, mas cada passo seja um passo firme. E acho que é assim que a gente foi sempre prosseguindo. Nossa, tô mal, desculpa. Você já participa de eventos, você já falou isso, né? Qual que é a importância desses eventos para você? A gente já deu uma pincelada também. De quais você participa, qual que é a importância ali para você? Olha, eventos não só pra gente, mas para todo quadrinista, né, no Brasil, é o momento comercial que a gente tem para Ignora. Meu celular tá falando besteira aqui. É o momento em que o artista, né, ele tem um contato físico com o público que ele busca, né? Porque ele vai estar num evento que as pessoas estão lá por outros motivos, não só pela presença dele, ou alguns vão conhecer ele no evento. Então, por isso que eu falo que é a hora da verdade. É a hora que você consegue vender o seu trabalho, conquistar novos leitores e outras pessoas. Por conta do mercado brasileiro ser como é, né? Ele é um mercado fechado, ele tinha um método de distribuição que é arcaico, né? Que ele dificulta para novas editoras pequenas publicarem e distribuírem seu material em grandes nichos. Então, os eventos acabaram sendo uma alternativa comercial desses pequenos produtores comercializarem e aparecerem, né? Então, eu diria que muito disso existe também pela vontade que esses artistas têm de expor o seu trabalho, de empreender com eles. Então, o evento hoje acabou assumindo esse papel. É quase como se fosse a feira, né? É o momento que a gente tem como vender, enquanto não surge algum outro esquema de distribuição mais amplo que permita que isso atinja lojas e coisas do tipo, né? Então, pra gente, o evento é também o momento em que nós encontramos presencialmente esse público, como você respondi sobre o YouTube, né? É o momento que eu vou lá, tiro foto, que eu dou um abraço nas pessoas, que eu converso com elas, né? E que eu sinto, de fato, a audiência. O quanto o trabalho que a gente vem fazendo está resultando em retornos reais. Você já fez alguma mudança de estratégia depois de algum evento? De você falar, putz, olha, tive um encontro com alguém que me falou uma coisa que me deu um start. Alguma coisa nesse sentido? Você já Bastante, teve? viu? Bastante. Muitas vezes a gente faz evento, às vezes o evento é um sucesso, mas sai todo mundo comemorando e eu saio pensativo. É muito comum isso. A gente mudou bastante coisa. A gente já tentou fazer serviço em evento, a gente fez muita caricatura em evento. É um negócio que rola, faz bastante, gera dinheiro. Aí você para pensar em estratégias futuras, o que dá para fazer depois. Às vezes é um contato que a gente faz com uma pessoa de uma escola e, esse livro é legal, será que dá pra gente, né, colocar? A gente conseguiu botar um livro de tiras nosso numa aula de português, por exemplo. Muito bom. Então várias coisas vão acontecendo, né? E você tá presente num lugar público, assim, que vai bastante gente, você nunca sabe quem você vai conhecer, que portas vão abrir. E aí você perceber e tentar, né, abrir novas portas a partir disso. Onde seus quadrinhos podem ser encontrados para compra? Atualmente no editoracras.com.br, que é a nossa loja virtual. Lá também tem os materiais de desenho para quem se interessar, né? Estão todos lá à disposição, a gente manda para todo o Brasil. Tem uma outra loja que a gente disponibiliza, mas... Você costuma deixar em consignação? Geralmente a consignação que as lojas trabalham,
né? Eu não acho que é o formato muito ideal, mas é o que é possível nesse momento. Mas, assim, o mais forte ainda é a nossa própria loja virtual, né? E além de também quando eu vou para alguns eventos de quadrinhos, né? E tudo mais. Legal. Como professor, você acha que qualquer pessoa pode se tornar um quadrinista? Criatividade é aprendível? E as técnicas de desenho servem para qualquer pessoa? Tá. Como professor, eu digo que sim. Tá? Sim, criatividade é aprendível. Qualquer pessoa pode fazer quadrinhos, porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né? E aí, com relação a ensinos de qualquer um, técnica serve para qualquer pessoa, sim. Né? E eu acho que essa história do talento, ela tá mais associada com uma vontade natural que a pessoa tem, um interesse natural que a pessoa tem de querer fazer aquilo. Porque eu acho que quando a pessoa não tem saco, eu acho que é aí que tá a resposta do talento, né? Ela leva jeito ou não? Ela tem interesse ou não? A pessoa começa, não tenho saco pra isso aqui, achei muito chato. Não é pra ela. Quando a pessoa vai naturalmente, eu acho que é aí que tá o talento, esse interesse, essa vontade dela de aprender. E a criatividade, eu sinto que muita gente às vezes tem um certo receio do próprio potencial, receio de onde ela pode chegar, né? E tem até medo de contar suas próprias histórias, de expor pensamentos, expor o que ela tá pensando, né? E aí que eu acho que essa criatividade pode ser aprendível, né? Entre aspas. No sentido de você orientar a pessoa, de olha, como você pode ver o mundo de outra forma, como você pode representar essa ideia, como você pode contar uma certa história, certas metalinguagens você pode trabalhar, certas representações visuais nos personagens, você pode contar uma história da sua vida, do seu avô, do seu pai, transformar isso numa lindíssima HQ, né? Você não precisa, assim, repetir uma coisa que você leu. Às vezes a pessoa lê um mangá que mudou a vida dele e vai querer contar uma história igual que ele leu. Não, porque... E você é professor até hoje? Sou professor até hoje. E se alguém quiser... qualquer pessoa pode falar assim, olha, Thiago, eu quero que você me dê aula. Como é que é? Isso é em grupo ou é particular? Tá. Atualmente eu estou dando aula presencial na escola Área E aqui em São Paulo, aos sábados, né? E eu tenho o meu curso online, que é no site comodesenhar.net. Lá é um curso online que a pessoa, né, paga um tipo de assinatura e ela tem livre acesso a todo o conteúdo que eu disponibilizo lá. Eu estou sempre atualizando com coisas novas. E aí é um curso à distância, né? Mas curso à distância para desenho funciona bem? Funciona porque, digamos, você tem ganhos e você tem perdas com relação ao presencial, né? Eu fui um pouco relutante no começo, né? Porque eu tava pensando muito nas perdas, mas tem gente que realmente só vai ter acesso com o curso online, né? Então, nós tentamos atender os alunos através de WhatsApp, através dessas ferramentas, né? É diferente de um presencial, onde eu sinto mais o aluno, mas é um método de aprendizado que, né, tem funcionado e ajudado muitas pessoas aí no Brasil todo. Beleza. Quais são suas redes sociais? Instagram, Thiago Spikett, _Crass, é tudo Crass, né? Crass Conversa no YouTube, editoracrass.com.br e só o curso que é o comodesenhar.net, que é bem fácil de lembrar, e na Escola Areia aqui em São Paulo, na Liberdade. Beleza. Thiago, obrigado pela sua presença. O meu Instagram é rossato.edson com 2 S, 2 T's. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Rádio Geek BR. Só uma coisa, eu queria que você deixasse nos comentários aqui se você quer ser quadrinhista um dia. E se você já é, se você estudou em alguma escola ou se você é autodidata. Coloca a sua experiência aqui nos comentários, que isso é importante pra gente, tá bom? Obrigado e Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos.